Então, gente, olha só. A gente falou sobre muita coisa. A gente conversou sobre a evolução da arquitetura web, né? De onde é que a gente saiu, para onde a gente veio, né? A gente começou a falar, né, tipo, sobre uma série de princípios, né, que determinam como trabalhar, né? A gente discutiu ao longo do curso até agora. O que a gente falou sobre ao longo do curso até agora? A gente já acabou o primeiro mês. Exatamente hoje. Silêncio constrangedor, silêncio constrangedor. O caminho do desenvolvimento web até agora, depois a gente falou sobre como a gente chegou em microserviços. Isso. Depois falamos de CICD, a gente falou um pouco de teste, depois falamos de time-test. Então a gente construiu, né? Está construindo o conhecimento seguinte, olha, existia uma forma da gente trabalhar, existiu uma forma da gente pensar a produção, né? Porque CICD nada mais é do que um pipeline de produção. Existiu uma forma da gente lidar com esse tipo de problema. Existiu uma forma, né, de tentar aumentar a garantia de qualidade, que eram os testes. E aí chegaram formas da gente pegar e tentar criar procedimentos comuns de melhorar os nossos processos de software, que são os padrões de projeto, que a gente ainda vai ter uma aula mais prática sobre isso. Então acho que tem algumas coisas que a gente ainda vai ter que praticar, um pouquinho de GitHub Actions, um pouquinho mais de Jest, um pouquinho mais de React. São coisas que eu acho que a gente precisa ainda dar um up, né? Então acho que assim, a gente vai falar um pouquinho bastante sobre algumas coisas. Eu não sei se vai ser extensivo hoje, porque isso aqui é bastante coisa. Solid Idea, Screen Architecture. Eu acho que não vai funcionar, a gente não vai botar esse tema hoje, mas são temas importantes que eu acho que a gente tem que trabalhar. Então a gente começou a pensar o seguinte, falou sobre Design Patterns, e o Design Patterns já são soluções prontas para a gente resolver problemas. Essas soluções são um código? Não necessariamente. Não é um framework. A gente inclusive discutiu sobre a diferença entre framework e um design pattern. Qual a diferença entre um framework e um padrão de projeto? Padrão de design, né? Pra gente ver com padrão de projeto mesmo, né? Engraçado, né? Se você falar padrão de projeto, seria project pattern. Ou padrões de desenho. A gente não tem muito isso. Padrão de projeto ficou uma tradução melhor, realmente. Na minha cabeça faz mais sentido. Tem uma frase, inclusive, que não tem nada a ver com a aula, né? só puxando o assunto, né? Que vem da minha cabeça. Feito é melhor, porque vem do desenvolvimento ágil, que é feito é melhor que perfeito. Que é muito melhor em português do que a frase original, que é done is better than perfect. Então, em português ficou muito mais legal, né? A mesma coisa foi essa questão dos padrões de projeto. Mas qual a diferença entre um framework e um padrão de projeto? Essa questão de prova, né? Tipo assim, vale um ponto na prova. Defina o que é um padrão de projeto e compare com um framework. Se eu tiver uma turma chata um dia, eu vou dar uma prova assim, com essas definições sem graça. O design pattern, ele sobrevive com o tempo, né? Ele não é baseado em uma linguagem, tem coisas que vão sobreviver que é mais mais envolvendo a técnica do que a tecnologia. Uhum. E o framework ele está voltado com uma linguagem, ele soluciona o problema de uma certa maneira. Acho que é isso. O framework ele é uma solução tecnológica, ele é um acoplado de código que resolve um problema específico. Pega o caso, por exemplo, do Express. O que o Express faz? Ele cria respostas automatizadas para problemas de requisições REST. Você recebe um GET e ele vai te dar uma resposta. Então, na verdade, um framework é um conjunto tecnológico para a resolução de um problema específico. Um design pattern é uma receita de como você deveria resolver problemas de design, né? Então, o framework vai estar muito associado a uma função específica, o padrão a um problema específico. E aí entram o que a gente chama de princípios sólidos. Os princípios sólidos são conjuntos de preocupações. Então, os princípios sólidos, eles não vão ser
padrões de projetos, eles não são padrões de projetos. Isso é uma coisa que é muito comum por aí a galera fazer, falar besteira, tá? E o que é muito interessante dessa disciplina é que isso aqui não veio de um paper. Isso aqui veio... 90% das coisas que eu falo dessa disciplina veio de gente que fez cagada fazendo software. Isso é muito importante, porque se você pensa a engenharia de software como uma disciplina de engenharia, isso é um projeto. Projeto tem começo, meio e fim. Projeto tem cronograma. Projeto tem entrega. É importante que software seja entregue, né? Senão é só uma boa ideia, né? Uma promessa. E qual é o problema que software tem? Mudança de escopo. Hã? Mudança de escopo. Mudança de escopo. Não conhecimento do escopo. Não entendimento do domínio. Dificuldades de comunicação. Código mal feito. Pouco domínio do ferramental. Quem aqui já trabalhou, entrou num projeto que você não tinha domínio do ferramental tecnológico e você foi aprendendo durante o projeto? Aí a pergunta que não quer calar, foi bom para você? Deve ter sido bom pessoalmente para você aprender, né? Mas você acha que foi saudável para o projeto isso? Deu para fazer. Deu para fazer uma barra forte, né? Deu no couro, né? Você apoiou tão muito, mas faz parte do jogo. Isso aí faz parte do jogo. Então, um pedreiro, ele aprende durante um projeto? Um engenheiro, ele aprende durante um projeto? É claro que ele aprende, mas não é da mesma forma que um cara de computação. Engenheiro civil, estou querendo dizer. Engenheiro sanitarista. Então, os princípios sólidos, na verdade, são um conjunto de preocupações que você tem que ter ao longo do design e não necessariamente uma resolução de problemas. Então, por exemplo, o princípio lá do Singleton que a gente discutiu, o que aquele princípio queria dizer? Colhem, vocês têm computadores e celulares na frente de vocês. Inventem uma resposta. Eu gosto quando vocês colam, porque fica no vídeo tão bonitinho, né? Aquela resposta bem o que pede. O princípio do Singleton, ele é nada mais. Parece um whisky. Eu fiquei só bêbado para aturar essas paradas, né? Então vamos nessa aí. Para você instanciar uma coisa só uma vez. Então, exatamente. Você salva a instância e você também quer instanciando em muitos lugares diferentes. Tem essa instância que é usada em todos os lugares. Quando você quer instanciar várias instâncias no mesmo objeto, você vai usar um outro pattern. Qual é o pattern? O Abstract Factory. O Abstract Factory. Então, esses são, né, problemas comuns. O princípio só a gente não está lidando com problemas comuns. Então, é o seguinte, olha, se você quer dizer código de qualidade, você vai ter que escrever. Eita. Então, os princípios sólidos, na verdade, são conjuntos de princípios. Eles começam com 5 princípios, hoje já são 10. Mas eu vou falar só dos princípios fundamentais hoje, né, onde S é o princípio de responsabilidade única, single responsibility. O O representa o princípio aberto e fechado, a gente vai ver o que isso quer dizer. Os nomes por si só não dizem nada, tá, gente? Substituição de Liskov, se vocês conseguem só pelo nome entender o que isso quer dizer, eu quero um pouquinho do que vocês estão usando. O I vai representar a segregação de interface, que esse aqui esse aqui eu entendo. Isso aqui a gente dá um nome, chama de React, né? E o D representa o princípio de inversão de dependências, né? Mas são 5 princípios, de hoje já são 10. A gente vai ver que surgem outros princípios, né? Então, olha só, eles vão ser mais comumente encontrados na literatura pelas siglas iguais, originais em inglês, né? SRP, OCP, LCP, ISP e DIP, né? Que é como eles estão no livro original lá do Martin. E o primeiro princípio, que é o Single Responsibility, né? Por que a gente usa sólido, né? Ó, segurança. Então, uma coisa que a gente nunca fala e que é uma preocupação muito grande, hoje principalmente, é o seguinte: software está na web. Fato, né? Razoável isso. Software troca dados. Ok isso? Dificilmente, né? É claro que existem exceções, né? Vocês vão fazer software que fica só no computador de vocês. Nem o Office faz mais isso, né? Ridículo isso mesmo de falar, mas é verdade. Até o Office troca o tempo todo com a web.
Eu me lembro do caso do Diablo 3. Diablo 3 foi um jogo que tinha um baita de um hype quando ele chegou. Ele não sobreviveu ao hype dele. Não que o jogo fosse ruim, mas um grande ponto em que o jogo foi extremamente criticado é que era um jogo que para você jogar você precisava estar 100% do tempo online. E na época eu disse, meu Deus, que bruxos, que malditos, que coisa horrível. Mas o próprio MacBook Air, que hoje é a linha de computadores mais vendida da história, tá? Eu não estou fazendo uma apologia à Apple, mas na verdade o MacBook Air, ele setou um padrão de design de máquinas, né? Todo mundo está se preocupando, né, com troveja, chove, né? Não vai ter Uber, não vai ter ônibus, vai alagar Rio de Janeiro, esse lugar maravilhoso de se viver. Adoro. Claro, mas tem praia. Tô super aproveitando. Tô me dando bem. Escolhi certinho. Mas vamos nessa aí. Eu não lembro do que eu estava falando, tão desesperado que eu estou aqui agora. Tá falando sobre o Diablo, né? Então assim, depois do MacBook Air. Eles setam padrões de design que vão ver todas as máquinas que vocês têm aqui, tá vendo? É fininho, é fininho, é fininho, é fininho. Então, ele diz assim, se você não é fininho, se alguém disser aqui que não é fininho, é porque você tira um computador que o bicho já pesava 3,5 kg. Era da Toshiba, achava o máximo. Mais 1,5 kg de carregador. Eu não tinha um computador, eu tinha um filho. Né? 5 kg, né? Dava até para fazer agachamento, mas E na época era um Pentium 4, entendeu? Que era um baita de um processador. Porque sempre que eu entrei na universidade, todo mundo tinha laptop. Eu falei, meu Deus, esse negócio de notebook deve ser muito bom, né, cara? Deve ser muito maneiro. Aí eu assim, juntei um baita de um dinheiro do meu primeiro estágio e juntei um dinheiro e comprei um computador para mim. Era um Pentium 4, 512 MB de RAM. Um animal. Um monstro. Rodar Windows XP era uma beleza. Depois rodou Conectiva 8. Vocês nem sabem o que é Conectiva, né? Alguém aqui já sabe o que usou Conectiva? Era uma distribuição Linux brasileira. Foi até o Conectiva 10. Depois foi vendida para uma distribuição francesa. Ninguém nunca mais usou. Aí depois veio o Ubuntu, né, gente? Pô. E era um baita de um computador. Eu me lembro de um professor aqui do UFRJ falando, gente, olha só, não tem sentido se o seu notebook ele é tão grande que você não quer carregar ele. Acabou com todo o princípio de mobilidade. Hoje em dia é o contrário, você só vai ter um desktop numa situação muito específica. Mas essa virada foi muito importante. Isso mostra o quão importante é essa questão do design, né? E esse design que ele acompanha os objetos físicos, ele vai vir também para o software. Esse pensamento de por que eu uso alguma coisa. Por exemplo, reusabilidade. Você poder utilizar o mesmo dispositivo para você trabalhar, para você jogar, para você fazer tudo, isso é ótimo. É isso que a gente quer. E você poder carregar para todo lugar, isso é ótimo, é justamente isso que a gente quer. Segurança, né? O software está na web. Por isso que eu puxei o link do Diablo 3. Então, na verdade, hoje, trocar essas informações, o seu software não poder ser acessado, porque, na verdade, ele é construído de uma forma modular o bastante para que você não precise se preocupar se esse software, ele tem uma falha grave que permita que ele seja invadido, que permita que ele seja quebrado, se ele tem um bug muito bizarro, porque ele é inerentemente complexo, é um problema. Em manutenção, se você dividir o seu software em pedaços pequenos que você entende muito fundamentalmente, você consegue consertar mais fácil. Então, na verdade, a grande questão é o ciclo de vida do software, que vocês viram em engenharia de software ou, teoricamente, viram em engenharia de software. Né? Digamos assim, para quem não viu, existe um ciclo de vida do software, onde a gente, às vezes, gasta muito tempo discutindo com vocês a criação dele, mas pouco tempo o deploy e o que acontece depois que você pôs para jogo. Em geral, depois que você põe para jogo, é o Deus nos acuda, né? Ou, como a gente sempre costuma dizer, sabe quando você mais aprende sobre o domínio do seu cliente? Quando você põe o software para jogo e diz, nossa, ficou um cocô. Isso é muito verdade, gente. Isso
Isso é muito verdade. Só que isso aqui é diferente de engenharia civil. Uma vez que o prédio está construído, que a parede está colocada, só tem um jeito de você mudar esse negócio de lugar. Em termos muito leigos, tá, gente? Estou só fazendo uma comparação esdrúxula. É quebrando e fazendo de novo. Botou lá o tijolinho na parede, você tem que tirar o tijolinho. Botou o pizinho no chão, você tem que quebrar ou tirar o pizinho. E às vezes isso não é possível. Software sempre dá. Só que é muito mais fácil você fazer isso direito, né? Porque... Então, os princípios sólidos surgem desse consenso comum. O primeiro princípio, ele diz o seguinte: imagina o seguinte. A primeira vez que eu viajei com a minha esposa, a primeira viagem que a gente fez juntos, a gente pegou uma promoção da Gol e a gente foi para o Chile. Super barato. Inclusive, várias dicas de viagem, para quem quiser, depois a gente faz esse trabalho também, porque eu não sou professor de engenharia de software, eu também consultor de viagem. Mas, Paulo, a gente faz em Europa e de volta 1.500, meu irmão. Tá de bobeira? Fechou o É, nada, não, de verdade. Fechuvano é fraco. Mas a ideia é a seguinte, eu vi um aluno que ele estava lá numa praia, que ia fazer uns espetáculos, o pessoal dar uns trocados, e o cara estava com uma gaita, com uma bateria nas costas, e o cara ainda dançava. Então, assim, foi uma cena insólita. Foi muito legal o conceito, né? Mas a prática não foi tão legal. Então, na verdade, o princípio da única responsabilidade é o seguinte: é muito mais fácil você trabalhar alguma coisa desde que cada uma das suas classes só faça uma única coisa. Se você sabe exatamente o que a sua classe faz e só uma pessoa faz aquela coisa, por exemplo, autenticação, conexão com o banco. Se só uma classe ou uma pessoa faz isso, quando quebra, você sabe onde é que você tem que consertar. Por exemplo, não sei se vocês estão sabendo, mas a CAPES está mudando totalmente a forma como ela faz conexão com os pesquisadores. Está saindo de um sistema próprio indo para o SOLGOV, que é o sistema agora do governo federal. E para a gente está sendo um inferno. Para todo mundo que lia dados diretamente da CAPES. Tipo, né, CAPES, Comissão de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior. Ou seja, aqui na prática, dá porrada na UFRJ quando a gente faz besteira. Todo mundo tem que abaixar a cabeça para alguém, a CAPES é para quem a gente abaixa a cabeça. E a CAPES, por sua vez, para o Ministério da Educação. Tá? Então, a gente precisa dos dados da CAPES. Tem uma forma de fazer isso, é você fazer um web scrape. Agora, vocês concordam comigo que isso é meio porco? Sair uma página para fazer um web scrape e baixar coisa? Ou você tem uma API. APIs são produzidas e elas vêm de algum lugar, vocês concordam comigo? Agora, se você muda essa base, isso tem um problema. Agora, tipo assim, se você não segue esse princípio, se vários elementos consultam a API e vários caras podem acessar o banco simultaneamente, quando quebra algum negócio... eu te entendo. De moto... de moto eu já tô assim... Acho que já até caiu. Eu acho assim, gente, eu tô olhando pra lá... Sabe quando você já tá assim, tipo, Kumbaya, Senhor, Kumbaya, já passou, já foi, né? Assim, eu já vi assim, pelo menos assim que é o seguinte, né? Que eu não vou vencer essa. Essa eu perdi. Você tem que reconhecer o momento que você foi derrotado. Esse é o momento que eu perdi, fui derrotado, né? A nobreza na derrota honrosa, né? Então vamos continuar isso aqui, que se eu conseguir terminar pelo menos sólido de hoje, a gente libera vocês mais cedo para impiedade, né? Então aqui, cada um desses princípios. Então se você dá uma olhada no código aqui, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Que cada um, esse código aqui, ele é totalmente dependente, esses dois ciclos aqui, e eu nunca sei exatamente quando o que está fazendo o quê. Tem aqui um imply data, que recebe nome, posição em hours. Todo mundo está recebendo coisas de imply data, que são funções que eu estou trabalhando. Cara, isso não é bom bastante, porque o tempo todo aqui em imply data ele passa a ser um problema. Então, se eu tive um problema aqui, eu não sei na prática onde é que isso vai afetar.
O princípio da responsabilidade única, Tá ganhando granizo. Não, alguém falou aqui que tá no fundão, alguém falou. foi grande. É, eu li. Não, veja assim, falaram que ia ser uma puta de uma frente polar Pois é, mesmo. Ah, gente. Ah, gente. Nem chovendo tá ainda. Não, lançaram a informação aqui. Lançaram a informação. Que nem eu morri, né, na Covid. Vamos lá. Então, assim, isso aqui, então, esse é o primeiro princípio. Cada objeto só faz exatamente uma única função. E você evita... Agora sim. Agora foi. Pessoal gritando. Não tá. O princípio do aberto e fechado, que é o segundo princípio, ele diz o seguinte: a tua classe deveria estar fechada para modificações, mas aberta para extensões. Então, o que vocês deveriam dizer é o seguinte: Cláudio, mas isso não fere justamente o primeiro princípio? Qual é a resposta? É sim ou não? Por que não? Mais obra que não estaria junto com isso. Hã? Mais obra que não estaria junto com isso. Essa é uma boa resposta, realmente é uma ótima resposta, mas não é tão óbvio assim não. Você, por exemplo, a sua responsabilidade nunca porque ninguém mais está tentando fazer ela. Perfeito. Que não sei quem falou por causa da máscara, foi você? Mas a ideia é justamente essa. Eu tenho uma única responsabilidade. A classe realiza uma única atividade. Mesmo que seja mais de uma atividade. A responsabilidade é única daquela classe. Mesmo que ela tenha mais do que uma responsabilidade única. E ela não nasce com mais de uma responsabilidade. Eu não permito modificar a responsabilidade, mas estender eu permito. Eu posso remover responsabilidade, e se remover no refactor, o que eu faço? Tchau, classe. E aí volta aquele princípio, a manutenção, porque como a responsabilidade é muito clara, você consegue, inclusive, comunicar mais fácil. Então a ideia é isso aqui. Eu tenho aqui papéis, né? E agora eu tenho um objeto que é checagem de privilégio, que na verdade tudo que ele fez é verificar esses papéis. Agora, se eu quiser adicionar algum papel ao meu trabalho, eu vou adicionar aqui. Não que esse papel aqui seja muito bom não, tá, gente? Mas, porque eu jamais colocaria papéis dessa forma ridícula aqui, mas vocês entenderam a ideia. A ideia é que você possa adicionar coisas, mas não necessariamente modificar essa regra interna aqui. Está fechado. Discord? Discord. O princípio da substituição do Discord. Ele é o seguinte. Esse é o princípio mais imbecil, tá? O nome é lindo. Porra, princípio da substituição de Discord. Desigualdade de conglomerado. Todo nome termina com hora, você, nossa, deve ser muito maneiro esse negócio. Mas esse aqui é o princípio mais imbecil, ridículo, e que você aprendeu em Comp 2, com certeza, você só não chamava disso. Né? Então, o professor te deu um cascudo quando você fez. Tem uma classe, tem CPF e RG. Tem uma classe filha, tem CPF, RG, notas e presença. Eu não defino CPF e RG de novo. Eu dou um super e adiciono 2 elementos. Então, a ideia é que eu sou tudo que a classe anterior é e mais coisas. Eu não vou redefinir essa coisa. E esse é um erro normal de quando a gente tem polimorfismo, né? Quando eu pego com herança. Eu, na verdade, quero simplesmente... Eu fico com medo e saio redefinindo tudo. E no Python, isso é uma crítica que eu faço ao Python. O Python te orienta a cagada, né? Porque o Python, se você não toma cuidado, ele deixa você, por exemplo, ter 2 campos de um mesmo valor, porque ele indexa pelo... Eita! O que o Python faz? O Python é só baseado em ponteiro. Vocês concordam com isso? Sim, não faço ideia do que você está falando. Tá.
que é um objeto, em termos de memória? Quem que fez SO? Tá. Então, como é que a gente guarda coisas na memória? Gente, olha só, vocês têm esse poder lindo, o poder mágico da internet, né? De colar e copiar coisas à vontade. Ver os memes mais loucos, né? Mas vocês, quando eu faço a pergunta, vocês podem colar. Né? Eu acho maravilhoso esse poder mágico de vocês poderem colar. Né? Eu não tinha 4G quando eu fiz graduação. Então, assim, a vida era mais dura. Aqui não pega, não. Aqui não tem Wi-Fi nesse corredor? Não tem. Wi-Fi não tem. Tá, vamos lá. Então, como é que eu guardo coisas na memória? A memória, você pode imaginar uma fita contínua. Eu armazeno isso, que na verdade eu guardo são índices para posições de memória. Correto? Então, se eu tenho um inteiro, eu digo que o inteiro tem 8 bits, na verdade eu estou fazendo... Ah, gente! Essa chuvinha foi... Ah, essa chuvinha é tipo o time do Botafogo. Né? Ah, vou botar 60 e tantos milhões, mas que timaço, nada. Ah, foi só para inglês ver, literalmente. E aí até me perdi agora. Então assim, eu guardo as posições da memória e eu jogo um índice para isso. Né? Então se o meu inteiro tem 8 bits, eu vou pular 8 bits na minha memória. É isso, um objeto é isso. No Python, ele faz referência de referência. Então, inclusive, como tudo em Python são objetos, então o que um macro-objeto que tem atributos são inteiros, strings, na verdade, o que esse objeto faz são referências para outros objetos. Então, se, por exemplo, eu tenho um objeto que tem CPF RG e eu vou redefinir com polimorfismo um CPF meu, na verdade, se eu dou um super, eu tenho dois CPFs, o da classe Py e o da classe Kid. Isso é uma coisa do Python que eu nunca vou entender. Outras linguagens não deixam você fazer esse tipo de coisa. Eles te obrigam a redefinir ou não ter. Daí só deixam que você use ou mais específico ou menos específico. Eu gosto de Python, mas é uma coisa que eu acho esquisita. Alguém tem algum motivo para isso, mas eu nunca vi. Mas a ideia é o seguinte, que você possa fazer esse tipo de coisa aqui. Ou seja, é o princípio mais imbecil de todos e que tem um nome mais legal, substituição de Liskov. Então a ideia é que eu tenho uma classe retângulo e uma classe quadrado, e na verdade, ambas, né, calculam a área da mesma forma. Vocês concordam? Só que por um acaso, o quadrado ele calcula, os lados são iguais. Né? Então, na verdade, a área continua igual para os dois. Então a ideia é o seguinte, esse cara aqui, né, é mais geral do que esse aqui. Esse continua tendo length and width, né? E o cálculo continua sendo igual. Então você não precisaria gerar. Né? Então se o quadrado é uma classe que vai estender retângulo, eu não preciso, né, ter isso duas vezes. Esse aqui é o contrário. Você não precisa criar uma classe que tem tudo. É melhor você criar classes especializadas. Ou seja, ao invés de eu ter uma classe de atendente que faz tudo, tipo um aluno, né? Esse deve ser um dos problemas que o SIGA tem. Tem uma classe aluno de graduação, mestrado, doutorado de ninjutsu lamberódica, aqui da UFRJ, especialização, que tem várias funções, eu tenho que criar várias classes muito especializadas que fazem menos coisa e que se relacionam com a classe Py através de código. Esse princípio é o princípio de segregação de interface. Ou seja, eu só faço o meu feijão com arroz. Eu tenho que quebrar isso em objetos distintos. Ao invés de eu ter um construtor, né, que vai construir esse meu objeto geral, é melhor eu ter elementos diferentes separando essas funcionalidades. Ah, eu tenho um elemento comum, beleza, eu vou para Liskov, só para esses elementos comuns.
Então, eu vou especializar. Então, os princípios sólidos, ele diz o seguinte: vamos abusar dos conceitos de herança e encapsulamento. É melhor menos classes, porque aí eu consigo dividir vocês em menos elementos. Como eu falei para vocês na primeira aula, minha grande vontade é que você tem um montão de gente aqui em sala de aula e vai ter, tipo, vocês podem ver, no dia da apresentação do trabalho, vai ter um porrilhão de gente. Vai ter gente que eu nem sabia que estava aqui. Vai ter gente que eu sequer vi na minha vida. Ou vai levar zero também, né? Porque essa é uma forma fácil de lidar com isso. Mas... Outra rua também, né, que dá pra trancar até. Ah, é? Acho que sim, né? Ah, então eu vou... Então, na verdade, o que vai acontecer aqui, né, é que, como eu falei, a gente poderia ter feito um grande projeto como turma, eu dado para vocês uma nota via turma e cada um de vocês cuidar de um microserviço. Pode ser que, na verdade, esse microserviço, dentro dele, eu tivesse ainda especializações para dividir dentro da equipe, cada um de vocês pudesse tratar de classes separadas. E aí, o que entra? O que é o ponto principal da engenharia de software hoje? É o acordo. É o acordo. Estava aplicando eu a prova de engenharia de software do PESC. Qual foi a primeira questão que vocês acham que a gente deu em engenharia de software? O que é software? Não, essa é a primeira questão que a gente dá em fundamentos da computação digital, né? E a resposta é o que você xinga, né? Essa é a resposta básica. O ML. Por quê? Porque o ML é bom? Não, o ML é um cocô. Está todo mundo ciente de que o ML é um lixo. Mas, o que é importante da UML? Ou de qualquer processo ontológico? Ou de qualquer processo de dados? É o acordo. O acordo comum do que você está fazendo. O entendimento comum da tua aplicação. É isso que o UML traz para a gente. É isso que a gente deveria buscar. É isso que os princípios sólidos estão trazendo para a gente. O último princípio, né? Se não me engano, é desacoplamento. Que é isso? É a inversão de dependência. Que é o seguinte: eu tenho que ter um mínimo de dependência para executar uma tarefa. Aqui, por exemplo, eu limpo a casa com esse esfregão. E eu limpo a casa com a ferramenta que eu tiver. Então, o mínimo possível de eu ter de dependências, porque isso é um ponto de falha. Né? Então, na verdade, eu tenho que gerar uma falhas genéricas o bastante para que a gente não precise. Já acabou, né, gente? Foi só para dar sustinho. Não está nem mais chovendo direito. Foi só para a gente ficar animado. Rolou um susto, foi bacana. Esse princípio é interessante porque olha só esse aqui, esse exemplo de código. Eu pego aqui de um determinado elemento. Isso é muito comum em OT, tá? Eu pego aqui um determinado conjunto de elementos e esse conjunto de elementos eu tenho um endereço específico. Ou seja, estou criando uma dependência, que é essa dependência aqui, dessa URL padrão. E aí, quando eu vou buscar os dados desse cara, se essa URL não estiver no ar, eu tenho um problema. Aqui que eu estou dizendo o seguinte: olha, a primeira coisa que eu tenho que pegar é o conteúdo. Essa URL, onde quer que ela esteja, não faz diferença para mim, porque ela vai poder ter que mudar ao longo do tempo. Eita! Ah, dane-se. Deixa eu falar. Só que aí entra outro problema. A gente não faz só software orientado a objetos. A gente resolveu que a gente distribuir esse negócio ao longo da rede. Aí surgiram o que a gente chama de princípios ideals, que é exatamente o mesmo tipo de pensamento, só que não simplesmente ligado à orientação a objeto. Então, tudo que a gente vinha falando antes continua valendo. Mas a gente vai botar mais coisas. Então, ideals vem de interface segregation. Gente, vamos lá. É óbvio que a sigla veio antes dos nomes, tá?
ela diz assim, a galera foi falando, então, ó, segregação de interface, já tinha no Solid? Já tinha. Deployability, tinha no Solid? Não fazia sentido falar. Não fazia sentido falar sobre deployabilidade, né? Capacidade de você ser implantado. Implantabilidade. Nossa, que bonito esse nome, implantabilidade. Orientado a eventos. Disponibilidade sobre consistência. Esse aqui é o desespero de qualquer um que trabalha com sistemas distribuídos. O sistema primeiro existe e depois ele é consistente. Banco adora, deve ser muito legal. Baixo acoplamento e única responsabilidade. Esse aqui tinha no Solid? O acoplamento baixo ele tinha no Solid? Dependência. Dependência. Mas olha só que interessante. Segregação de interface. É o problema lá da atendente. Eu só faço uma coisa. Isso não é muito legal para você ter um microserviço? Um microserviço que faz uma única coisa. E as classes dele também são muito dependentes. Capacidade de ser implantável. Gente, qualquer lugar eu coloco um bichinho para funcionar. Eu tenho baixa, e aí se você vai traçar um paralelo, você tem uma baixa injeção de dependência, mas independência de infraestrutura. Orientado a evento. Por que orientado a evento? Porque na verdade eu preciso escalar os meus serviços. A disponibilidade sobre consistência. Qual é o princípio básico dos sistemas distribuídos? Quem aqui já fez sistemas distribuídos com Atom? Estão no caminho. Né? Disponibilidade é a coisa mais difícil que a gente tem para fazer. Ah não, Cláudio, não é consistência. A consistência talvez seja a mais importante. Você gostaria que o seu saldo tivesse igual em todas as suas aplicações. Mas a consistência, ela é temporal. Pode ser que ela demore, mas você chegue a um ponto comum. A disponibilidade, pensa o seguinte, o Uber te cobrou no cartão 2 vezes. Você vai lá e estoura no cartão, beleza, você teve um problema de consistência. O Uber não está mais funcionando durante uma semana. Isso passa a ser um problema. Se você depende do Uber, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sempre tem alguém, mas eu não dependo do Uber. Não é? Mas vocês entenderam a ideia. Tem algum sistema que vocês usam todos os dias. Imagina se o SIGA cai durante o período de inscrição em disciplina. Como assim? Imaginar como se não acontecesse. Tá, cai durante o período inteiro. Aí, bom. Não, Vai. também não é mais assim. Cara, assim, e o SIGA, cara, o SIGA é um inferno para quem programa. Porque o SIGA é o exemplo do sistema que, tipo assim, que os caras que jogam regra para os desenvolvedores, diz assim, o cara deve, tá, muito enlouquecido, porque, de 6 em 6 meses muda. Todas. Por quê? Porque sim. Quem se importa? Né? Então eu estava conversando com o pessoal que desenvolveu o SIGA e eles falavam assim, gente, cara, antigamente todo mundo entrava pelo vestibular, fazia as disciplinas e tudo bem. Teve um período que alguns cursos, você reprovava uma disciplina, se reprovava o período inteiro. Quando isso? Já há uns anos atrás. Só que tinha curso que fazia isso, tinha um curso que era como é hoje. Aí o cara falou, pô, mas aí cagou a regra do sistema, são quase 2 SIGAs separados. E aí o cara começou a entrar. Teve um período que o cara entrava por vestibular e entrava por Enem. Aí vestibular, Enem, transferência. Vestibular, Enem, transferência interna. Vestibular, transferência interna e externa. Vestibular, aí começou a listar a quantidade de casos. Eu falei, tá bom pro teu lado não. Tá com problema. E o banco de dados é o mesmo. E aí o que acontece quando você começa a ter um banco de dados que você usa muito? Você quer fazer procedure. Porque você acha que você vai se dar bem nessa. E fazer procedure é aquele negócio seguinte, é um bacalhau tão legal porque funciona rápido, você fica feliz. Só que a tendência disso escalar em você é você nunca mais lembrar o que você fez, é de 112%. E aí volta e meia você tem que voltar no teu procedure para poder entender. Eu estava auditando um sistema que tem várias procedures. Aí o cara falou, Cláudio, mas como é que você vai auditar sem olhar o banco de dados? Eu falei, não tem como. Ah, mas isso não vai ser possível, então eu não posso auditar.
Mas como você não pode auditar? Eu falei, cara, olha só, ou eu olho o banco, ou não tem como auditar para saber se esse negócio é seguro. Não tem meio termo. Esse é o problema de você jogar coisa com o banco. Então vamos dar uma olhada em cada um desses caras aqui. Então, olha só, segregação de interface. Quando você olha assim, sem prestar atenção, você acha que segregar a interface é justamente tecnologias diferentes. Não tem nada a ver com isso. É a mesma coisa. Quem mostra o web page para desktop só faz isso. Quem trabalha com mobile só faz isso. Quem trabalha com nativo só faz isso. Esse front-end só faz isso. Quem trabalha com responder a requisição REST só faz isso. A requisição é única. Essa é a graça. Então, essas coisas aqui, elas só fazem uma coisa. Cloud React Native, eu faço tudo no React e jogo. Não é a mesma coisa. Todo mundo tem assim, a palavra às vezes é full stack. Só que ninguém trata full stack como o cara que cola o front e o back. As pessoas tratam o full stack como? Vou fazer tudo, pode falar. O que é BFF aqui? Calma aí que eu vou lembrar. Eu não lembro nem um pouco, gente. Achei. Building a back-end for front-end. Como é que é? Building a back-end for front? Tá. Na verdade, assim, eu entendi o que... A ideia é a seguinte, você vai construir um front para uma determinada aplicação, de interface. A ideia é o seguinte, você troca mensagens dessa forma aqui para esse cara se comunica. Se você pensasse no MVC, visão, controle e modelo. Mas a ideia é que você tem uma caixa que só faz uma coisa por vez. Não tem necessariamente a ver com ser front. Nesse exemplo tem. Mas na verdade, assim, o seu microserviço só faz uma coisa. E aí surgiu um conceito, que é um conceito que a gente vai ver mais pra frente, que é o que a gente chama de micro frameworks. Micro front-end. Que é uma parada que está ganhando certa notoriedade agora, mas ainda não está amadurecida. Que é justamente fazer isso aqui. E por que a gente faz isso? Pelo mesmo motivo de sempre. Que eu posso contratar uma equipe pequena para fazer alguma coisa nova. Então, qual é o que a gente brinca hoje em dia, que é o pacote startup? O cara faz alguma coisa em React, porque sim, e aí fiz um negócio em React. Pô, vai dar para jogar no React Native. O back-end, em geral, a galera ou faz JavaScript ou faz em Python. Por quê? Porque Data Science, Blockchain, IA. Então, se você vai em pitch, gente, hoje os pitches estão muito engraçados. Eles são assim, o que você faz? O cara não diz que está fazendo uma aplicação de e-commerce. Ele está fazendo uma aplicação de e-commerce que usa IA. Por quê? Porque sim. Então, assim, esse elemento aqui, a galera vai querer sempre dividir. O máximo possível, porque isso fica barato. Então, vocês acham que o cara está fazendo uma aplicação nativa em iOS? A maior parte das startups não. Então, o iOS vai vir quando você escala, quando você for precisar de escala. Aplicação Android nativa, a galera não está querendo fazer, tem muita gente caindo no Flutter. E aí é complicado. Então, olha só. Web page, regra para browser, regra para mobile e regra para uma API. Então, na verdade, esse cara aqui é só um gateway para um serviço que é comum para todo mundo. Por quê? Porque eu troco via REST ou MQTT, mas eu troco por uma interface comum, que é conhecida. Isso aqui, na verdade, é o grande problema. Construir interfaces boas demora. Então, implantabilidade, que é o deployability, né? Cara, quem aqui já implantou algo na nuvem? Como é que foi isso aí? Foi legal? Foi um pouquinho. Um pouquinho é quanto tempo? Uma semana. E tu? Gastei um tempo.
na verdade, é o seguinte, olha só. Qual é o problema do deployability? Você já tem que preparar a sua aplicação. Lembra quando a gente fez a primeira imagem Docker que eu fiz com vocês, que foi super Docker Build, Docker Run, construímos lá. Cara, foi ridículo, não foi? Também era uma aplicação ridícula, né? Então, quanto mais ridícula a aplicação, mais ridículo o processo. Agora imagine que você faz uma aplicação que é um Frankenstein, gigante, que tem Python, tem Java, tem Rust, tem os scripts que você construiu para fazer as coisas. Construir uma imagem daquilo seria tranquilo? Quem já fez aqui uma imagem que olhou para aquilo e falou, cara, por que eu escolhi fazer isso na minha vida? Por exemplo, eu trabalho com IoT. Qual que é o produto de um sensor? A maior parte dos sensores, eles não geram um código objeto. Eles geram uma imagem acoplada, que é do software mais do sistema operacional numa única imagem. Porque é tudo muito pequititinho, então você tem que fazer isso funcionar. Para isso escalar, isso é muito complicado de se fazer. Então, na verdade, essa cadeia aqui de CI/CD, implantabilidade é um dos primeiros princípios que fala sobre a sua cadeia de CI/CD, ela tem que ser coerente com o que você está produzindo. Não adianta você simplesmente jogar código e dizer o seguinte, olha só, como eu falei para vocês, uma grande empresa que eu falei, o esquema de deploy dos caras é mandar um zip. Por que eles faziam isso? O motivo é ótimo. Por que eles faziam isso? Porque funcionava. Porque não era um problema. Porque você tinha quem culpar. Não subestime o poder que a culpa tem na nossa sociedade de trabalho hoje. A culpa é do cara que fez errado. Eu joguei para ele no código, minha responsabilidade acabou. Mas isso não melhora a qualidade do produto que você está entregando. Pô, mas Cláudio, mas tem que ter um limite para minha responsabilidade. Por quê? Por quê? A gente não dá esse limite para médico? Ah, mas a minha especialidade não é cardiologia, mas só tinha tu ali, negão. Só tava tu lá. O cara tá tendo um infarto. Você acha que alguém pergunta, ah, você é clínico, você é... A sua especialidade é oftalmo? Ah, não, eu não vou deixar você fazer massagem cardíaca porque você não é cardiologista. Deixa ele ter um infarto ali até que um cardiologista chegue. Gente, isso não é razoável. Vocês concordam comigo? Estou falando uma coisa que é absurda. Por que a gente assumiu isso em computação? Porque a gente não planejou isso aqui. A gente não sabe fazer o nosso trabalho ainda como um ciclo de engenharia. Porque quando a gente pensa na tecnologia, como é que a nossa empresa pensa na tecnologia? Qual que a gente sabe? Ou a que o cliente pede. Não a que é melhor para o projeto, não a que eu vou treinar a minha equipe, porque treino constante também deveria ser uma responsabilidade da empresa. Tem empresas assim que hoje em dia se preocupam com essa questão do treinamento, tá, galera? Isso é muito legal. Inclusive, cada vez mais oportunidades. A gente não consegue dar conta de todas elas. Não consegue. Mas tá bom. Então a ideia é o seguinte, né? Que quando você muda o teu software, você tem que garantir que todo o teu ciclo produtivo continua valendo. Porque se você não consegue gerar uma imagem dado que houve uma mudança no teu software, do que adiantou você fazer esse conserto? Você continua quebrando a nível de dependência? Nota do editor, para essa aqui, tem muito pouca coisa acontecendo. Porque a gente não sabe lidar, pode falar. O que são pod e cluster? Pod é um tipo de container. É um tipo de... Como se fosse uma imagem Docker, você tem imagens pods. Clusters são clusters, conjunto de máquinas que você vai colocar distribuído. Por exemplo, a Apache Spark. São tecnologias de deploy diferentes. Aqui normalmente estou falando de HPC, coisas de alto desempenho. Containers e pods eu estou falando geral realmente de imagens tradicionais. Ok? Mas o que define um pod para diferenciar ele do pod? Na verdade nada. Na verdade só um tipo de tecnologia mais genérico. É porque ele está ganhando popularidade desde que o Docker deu umas questõezinhas aí de licença. Mas é bobagem. Ok?
Sobre isso aqui, mais alguma coisa? Tanto que isso aqui não tem código, né, gente? Isso aqui é só realmente questão de deploy. E aí vem muita tecnologia que você vai escolher. Se você vai montar a sua própria infraestrutura de nuvem, se você vai usar uma nuvem proprietária. Event Driven, né? A chamada HTTP, ou na verdade uma chamada RPC, de Remote Procedure Call, né? Para uma tecnologia de plataforma específica como o gRPC ou o GraphQL. O GraphQL cada vez mais assumindo esse negócio. Calma, gente. Força, está acabando. Né? Não durmam mais do que necessário. E uma mensagem assíncrona que vai viajar para uma fila de um broker, né? De mensagem. Então, na verdade, você tem que preparar o teu sistema para esse tipo de coisa. Só com as interfaces, a regra interna não importa. A gente só lê a API. Se você só lê a API, faz muito pouca diferença o que você tem dentro. Agora, por que faz diferença para o princípio anterior? Porque se você não combinou com o esse deploy, se você entrega uma imagem, beleza. Eu estou rangendo por aqui? Eu estou ficando maluco já. Não, eu ouvi não. Ah, eu tô tudo bem. Fantasma, deixa eu trabalhar. E disponibilidade sobre consistência. Então, existe um padrão de projeto que é o Service Data Replication, ou seja, eu na verdade vou instanciar objetos paralelizados para poder manter o serviço disponível. E aí eu tenho esse outro padrão, que é chamado de Command Query Responsibility Segregation. Que ele diz o seguinte: cada um que chama tem uma responsabilidade diferente. Só que esse cara diz o seguinte: eu vou chamar um bando de caras ao mesmo tempo. E eu tenho esse outro padrão, que é esse Event Sourcing Pattern. Ou seja, eu tenho um padrão que diz o seguinte: olha, quem é que está iniciando o evento? Ou seja, a chance disso aqui dar errado quer dizer o seguinte: olha só, um monte de gente vai começar as coisas ao mesmo tempo. E o mais importante é que você consiga concluir a sua operação. Mas que você consiga saber onde cada um dos serviços continuou, para que você consiga separar cada um deles para você avaliar eles mais tarde, mesmo que isso seja um problema agora. O que esse modelo está dizendo é o seguinte, pessoal: a primeira coisa, quando você tem longa escala, é manter o máximo possível de gente funcionando. Depois você resolve as tretas. Dá para fazer isso sempre? Tem serviço que quando dá treta, é melhor que não tivesse acontecido? Eles continuaram ganhando muito dinheiro com Cyberpunk. Talvez não fosse o que eles queriam ter ganho, mas eles continuaram ganhando muito dinheiro. Pensa no caso de uma videocirurgia, um robô a longa distância, fazendo um monte de operações ao mesmo tempo. Dá para descortar? Dá não, né? Isso é um problema. Hã? Mas aí o estrago já foi feito. Loose coupling é o mais interessante deles todos. Porque o loose coupling é desacoplamento, ou acoplamento baixo. Né? Tipo assim, como eu não estou fazendo acoplamento da comunicação entre as classes via, no caso dos microserviços, via software necessariamente, ou seja, não é um acoplamento que eu chamo uma chamada interna de procedimento, mas é uma API, eu consigo trocar o meu microserviço. Esse acoplamento baixo, a gente vai ver quando a gente falar sobre Clean Architecture, que vai ser o assunto da próxima aula, justamente qual é a importância disso. Então, eu tenho abordagem peer-to-peer e publish-subscribe, API Gateway, design baseado em contratos. A gente está falando muito hoje em dia em NFT. Eu li um artigo muito interessante, inclusive, que um cara está xingando essa questão de Web 3.0, né? Com que o pessoal está falando que é web de NFT. Né? NFT não fungible token, contratos inteligentes, a gente falou, a gente vai ter uma aula sobre isso. E um pesquisador de Yale está dizendo, cara, isso não é web 3.0, isso é web 2.0 e olha lá. 2.0001 é muito legal, muito bacana, vai trazer muito dinheiro, mas não é essa Coca-Cola toda que a galera está falando, não. Hipermídia, porque originalmente o que a gente chamava de web 3.0 era uma web semântica, uma web de definições ontológicas. Inclusive, quem estava trabalhando com isso era o mesmo criador da web, que era o Tim Berners-Lee,
que era um grande... Quem que já falar de Linked Open Data? Lodge. Data. Lodge. Dados abertos governamentais. Tipo assim, os dados têm que ser abertos, o cara coloca um PDF e diz, estou aberto. Então, na verdade, o que é um dado aberto? Seria um dado que não só você consegue ver o dado, mas você consegue cruzar conceitos. E alguns projetos surgiram a partir disso, e essa era a ideia central desse elemento. Então, o acoplamento é uma coisa que a gente vai ver em Clean Architecture. E a única e o Single Responsibility, né, que é a mesma coisa. O microserviço tem que ter o escopo limitado dentro do domínio de organização, é o domínio que ele está trabalhando. Ou seja, né, os serviços vão corresponder agregados dentro de um contexto limitado. Ou seja, um microserviço só faz uma única coisa, senão ele é um programa completo. Você não pode ter é claro, como eu falei para vocês, você pode ter um container que tem um Ubuntu lá dentro. Mas não é para isso que o container é feito. Ao mesmo tempo, a galera está usando isso. O Windows usa isso. O Windows, como é que é? WSL. Linux Subsystem for Windows, não é isso? Windows Subsystem for Linux. Windows Subsystem for Linux. Que é justamente isso, um container que tem um monte de software Linux para você poder utilizar. Por quê? Porque chegaram à conclusão que programado no Windows não funciona. Gente, mas isso é muito louco, né? Vocês não acham isso meio maluco? Assim, não, olha só, usa tudo que você ama no Windows. Jogar, não sei lá o quê. Só jogar, né? Porque o resto você usa o Chrome, né? Rodar o Photoshop. Rodar o Photoshop. Tudo da Adobe, né? Tudo, Adobe e Steam, sim. Adobe, Steam, VS Code é da Microsoft mesmo. Mas nem isso eles fizeram nativo, né? Eles fizeram com JavaScript, então assim, estão debochados. O negócio está feito lá deles. E aí você chama um container Linux para você poder desenvolver ali dentro. E qual é a vantagem? Você faz isso porque, inclusive, você tem capsula que te dá menos chance de você cagar o seu sistema operacional. Legal isso, né? Eu acho bacana, eu acho joinha. Então, na verdade, a grande questão do Single Responsibility, que acaba sendo o principal dentro desse princípio IDEAS, é que você vai garantir que esse cara só faz uma única coisa e ele se comunica através de uma API. Evitar serviços que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, porque isso é um ponto de quebra. E isso vai levar à arquitetura limpa, né? Que vai levar depois a gente ao domínio do Driven Design. Mas a arquitetura limpa, esse livro é um dos melhores livros, não sei se alguém aqui já leu esse negócio aqui. Esse é o livro do Robert Martin, que é o Uncle God, é um dos principais autores. Ele não é um professor universitário, ele é um cara que faz software. Ponto. Ele há décadas é um cara que faz software. Esse livro aqui é um dos livros que eu sempre recomendo a vocês. Então tem 3 livros aqui dentro desse curso que eu gostaria que vocês lessem em algum momento da vida de vocês. O Domain Driven Design, o Design Patterns e o Clean Architecture. Se vocês lerem esses 3 livros, esquece tudo que eu estou falando, me ignora. Dane-se o Cláudio. Ele é só um ótimo cara que dá links para eu ler depois. Mas leia isso aqui. Esse livro aqui é super importante. Ah, Cláudio, mas eu não vou usar isso nunca na minha vida. Caguei. Cultura geral. Você também nunca vai desenvolver uma vacina, mas é muito bom você saber como ela funciona, né? Porque senão você acha que implanta um chip. É uma coisa louca. Qual a ideia do Clean Architecture? A ideia é simples, né? Que na verdade, a minha arquitetura, ela tem camadas, e essas camadas, elas são dependentes de como você entende o sistema. Então hoje a gente vai falar sobre isso, na aula que vem a gente fala sobre DDD, né? Que vocês não são dessa época, né? Do DDD da Embratel. Vocês não sabem da propaganda dos garotinhos gordinhos, porque eu botei na apresentação porque eu achei tão legal poder lembrar disso. Mas os caras devem ter 40 anos, divorciado, 2 filhos, e eu ainda sacanei muito com esse negócio. Mas tudo bem. A ideia é o seguinte, né? Que cada uma das camadas do teu software, ele vai ter
coisas diferentes. Por exemplo, assim, as regras de negócio do teu cliente são o núcleo do teu negócio. Elas devem ser o mais abstratas possíveis. As regras da aplicação ou os casos de uso têm que se valer dessas regras de negócio, têm que ser validadas por eles. Os controladores ou os adaptadores de interface são os caras que vão se comunicar com o resto das coisas que existem. Então, assim, o teu controle ele tem que ser muito bem definido, porque, na verdade, tudo que o teu controle faz é se comunicar com outros entes. Mas as regras estão ali. Nem chovendo com mais. Que deboche com a existência. Então, essa é a ideia do livro em 5 minutos. Menos do que isso até. Então, a ideia é que você tem uma independência do framework, a sua arquitetura não deve depender de algum framework específico, ela deve utilizar esse framework. Então, quando eu falo que estou usando React, eu não estou usando React como parte da minha aplicação. Isso é só uma interface que eu estou usando para mostrar. Deve ser testável, pelo menos as regras de negócio, né? De maneira independente, sem depender de mais de um outro tipo de software. Ele tem que ter uma independência da interface do usuário, essa uma coisa deve ser testada separada. Então a gente vai ver sobre testar elementos de React aqui dentro do curso. Independência do banco de dados, aqui todo mundo isso hoje já faz, Mongoose e afins. Né? A arquitetura não está atrelada a um banco específico, né? Ou seja, a regra não está alterada, a regra consome do banco. Independência de agentes externos, né? O software não deve ser apoiado em outro elemento, o que a gente chama de software autocontido. Aquele sistema ele existe por si só. Ele consome dados de algum outro lugar. Se esses dados não existirem, ok. Mas esse sistema ele existe por si só, ele não pode depender de outras coisas. E a gente começa a pensar que tem vários softwares que a gente usa no nosso dia a dia que não seguem essas coisas aqui, portanto, eles têm uma tendência rápida de se tornarem inúteis. Por exemplo, o primeiro MacBook que veio para o Brasil, ele veio em 2008. Ele era um Core 2 Duo com 4 GB de RAM, da DR2. Ele veio por um valor muito bom, na época, né? Era um valor que não é que era muito bom. Era igual aos computadores da época. Então, tipo assim, se um Dell custava 2.200, um Mac custava 2.400. Ou seja, a diferença não era tão absurda a ponto de você não comprar. E aí, se era um Mac Pro, que tinha um corpo de alumínio, tinha umas coisas a mais, ele custava uns 3.000, enquanto um Dell modelo base custava uns 2.400. Então, tava ok, estava igual. E aí eu vi um vídeo no YouTube de um rapaz que comprou um MacBook de 2008 em 2022. Ele botou no macOS que o melhor aceitava aquela máquina ali, e o que ele tinha era um lindo e um poderoso peso de papel. Por quê? Ninguém se importava. E aí o que ele fez, ele instalou Chrome OS naquele MacBook e falou, não, funciona legal para você navegar na internet e editar um Google Docs. E o cara tinha pago tipo R$400 no computador usado. Primeiro que o cara, que sorte, né? R$400 no Mac? Acho improvável. Eu já achava improvável. Mesmo de 2008 eu já achava improvável. Mas só ter maçãzinha já custa 1.500. Mas tudo bem, beleza. É interessante ver esse tipo de coisa. Interessante como não segue justamente, o macOS não seguia, né? Porque por si só o software não existe. Ele não tinha aplicações que ele podia estar utilizando. Isso é muito louco, né? Então as camadas do meio, a camada inferior, onde tinha o modelo e o banco de dados, ou seja, as regras de negócio, a camada de meio, acesso aos dados, a camada externa, os drivers da minha aplicação. Essa é a arquitetura que o Uncle Bob prega pra gente. Então, na verdade, esse acoplamento e coesão, né? O que ele diz é o seguinte, né? Quando tem um alto grau de dependência, mexer em qualquer coisa é treta. Então, se você... O que vai acusar bem isso? Faz o teste, mudou alguma coisa, você mudou alguma coisa do seu software, faz o teste, ele quebrou, ele quer abrir um monte de lugar ao mesmo tempo. Ah, meu bonito, tu fez caquinha. E fez uma grande caquinha. Então eu acredito o seguinte, se eu consigo modularizar dessa forma, de forma que eu troque um elemento e para o cara seja a mesma coisa, até para eu poder fingir, porque se eu penso em TDD,
que eu tenho que construir software que sempre passa, se eu não tenho banco de dados no momento zero, eu tenho que criar um lookup. Ou seja, um elemento dummy, fake, que gera só aquilo que eu preciso receber. E esse é um sinal muito bom. E coeso, né? Do termo. Ou seja, cada parte do sistema tem uma responsabilidade. Então, nota o seguinte, os princípios SOD e IDEAL não são obrigatórios dentro dessa Clean Architecture. Mas olha como é que eles fazem sentido dentro das coisas que eles estão falando. Por quê? Porque escrever software bom faz sentido. Porque software não é pagelança, não é artesanato, software é um produto de engenharia. Com princípio, meio e fim, prazo muito bem determinado e uma linguagem comum que todo mundo que faz parte daquela aplicação consegue entender. Desculpa aqui com a máscara, ficou aqui, faltou um folhão aqui pro gordinho. Então aqui, esse elemento aqui, o que a gente está querendo mostrar? Né? Que na verdade, cada uma dessas camadas, elas vão ter responsabilidades, a gente já comentou sobre isso no desenho, né? Esses adaptadores de interface é justamente quem vai fazer a comunicação com os componentes externos. Os drivers, esses frameworks, é simplesmente com ferramentais, como por exemplo o banco de dados, o próprio API de ligação com o banco, as entidades onde vão estar os objetos de domínio, as áreas de negócio, e é aqui, nessa parte aqui, que o Clean Architecture e o que a gente vai falar de Domain Driven Design vão se encontrar, e os casos de uso. Uma vez que eu entendi qual é o meu problema, o que de verdade eu quero fazer. E aí o que é interessante é o seguinte, né? O como a gente sabe escrever mal o caso de uso. Quem aqui sabe fazer um diagrama de caso de uso? Silêncio constrangedor, ou mais ou menos. Diagrama de caso de uso. Vamos lá, pessoal. Quem sabe fazer um diagrama de caso de uso? É muito forte. Quem aqui já escreveu um diagrama de caso de uso? Tá. Então, olha só. O diagrama de caso de uso, ele é um dos poucos que é realmente relevante. Porque pelo menos você tem que saber qual é a pré e pós-condição do que você está fazendo. O lá dentro você pode até não saber tão bem. E aí que entra o medo. Linguagens de modelagem, elas são importantes para dar o conhecimento comum. E a gente não está nem aí para isso. Então, a abordagem prática, né? Começa com os modelos de esquema e validação, escreva os testes. Ou seja, começa entendendo o seu problema. Espere para decidir o banco de dados usando armazenamento em JSON. Vai jogando com JSON safado no começo. Ou seja, fake total. O teu software começa fake. Porque não importa. O que importa são as regras de negócio. Cria uma API de acesso. A primeira decisão de tecnologia tem que ser a interface com o usuário. E a segunda que é o banco de dados. Como é que a gente começa? A gente começa em gerar a nossa decisão tecnológica, o nosso software, diz assim, vou fazer em JavaScript. Gente, você comeu cocô? Por que eu vou fazer em JavaScript? Porque é o que a minha empresa sabe. Gente, mas é assim que a gente faz. Por quê? Porque o profissional de informática hoje, de computação em geral, é um profissional escasso. O cara faz o que a gente acha que é bom fazer. Ah, o cara sabe Python, já chama para entrevista. Ele sabe fazer for e fast while. E a gente espera que o resto ele aprenda fazendo. Gente, sabe o que é no século XV? Vocês são sapateiros? Eu vou chamar o cara para a minha oficina e vou ensinar ele desde criança? Cortar couro. É isso que a gente está fazendo com o software hoje. Então acontece assim, olha só como é que isso que o Uncle Bob está dizendo é diferente. Pensa no problema primeiro. Escreve a regra de negócio. Não importa se você vai fazer em C. Não importa se você vai fazer em Assembly. Não importa. O que importa é a regra de negócio. O resto é comunicação. Por que a gente vai para JavaScript e Python? Porque é mais rápido de programar. E aí quando a gente vai nesse trend da programação ágil, né, das metodologias ágeis,
a gente acha que ágil é o tempo de entrega. Não, o tempo de entrega é uma consequência de você saber o que você está fazendo. E não de você saber usando uma metralhadora de framework para torcer pelo melhor. E aí, quando aqueles projetos que você tem ia falar um palavrão. Um montão de importes que do nada o teu projeto de JavaScript parece que você instalou o Chrome junto. Tem 100 megas de dependência. Aí o cara fica surpreso, oh meu Deus, fiz a minha aplicação híbrida com JavaScript, e ela é 5 vezes mais lenta que uma aplicação nativa. Quem poderia imaginar? Porque o cara não sabe fazer isso aqui. Ele está só praticando. Mas fiz muito software. Para 90%. Só qual é a treta? E aí que entra, e aí que mora o perigo. 90% dos projetos isso não importa. Qualquer bosta é melhor do que zero. O cara tinha zero, fez um software com processador e memória barato em relação ao programador. Você põe um processador e memória ali e ninguém se importa. E tá aí. Ou, como eu costumo brincar, a gente navegava na internet com 256 de RAM. Você tinha uma máquina com 256 MB de RAM e você escrevia texto, você navegava na internet, você fazia um monte de coisa. E hoje, com 256 de RAM, você não abre nem o Chrome. Pode falar. Tem um limite até quando o software pode ser ruim. Mas Porque mesmo que você fale, se você entregou, alguém vai comprar, quando você entrega uma coisa ruim, você perde credibilidade. Credibilidade é muito importante para vender coisa. Depende da empresa. Porque, por exemplo, se a empresa ela não aparece, ela presta serviço para uma software house grande, o cara, assim, por exemplo, o caso próprio do Cyberpunk. Com certeza não era uma equipe fechada dentro deles. Ele abriu um monte de gente fazer coisa. Então, se deu zica num pedaço, ele troca de equipe para fazer esse negócio, para dar um update. Então, assim, tem gente, assim, a grande questão hoje é que a nossa mão de obra está tão escassa, cara, que os preços que estão pagando são surreais. Eu tive um aluno que falou para mim que ele estava recebendo por 40 horas R$2.500. Ele virou exatamente, essa cara toda de vocês aí, a resposta que eu disse. Alguns anos atrás isso seria razoável, as pessoas diriam, dependendo de onde você viesse, né, da tua formação de origem, as pessoas aceitariam isso, tá? Hoje em dia, isso não é razoável nem para estágio. Você vai 40 horas, realmente. Não. Gente, olha só, eu botei um estágio para vocês lá, para vocês se inscreverem lá do lado daquela empresa. Ok, eles eu achei debochado. Eles eu achei assim, meio ridículo, né? Meio assim, fora da realidade normal. Mas, gente, eu estou vendo estágio pagando R$3.500. Eu estou vendo estágio pagando mais de assim, R$3.500. Estou vendo estágio dando PL. A Visagem dava PL, já dava PL há 10 anos atrás. Estágio com PL é ridículo, gente. Estágio com PL não faz nem sentido. Se você pensar no conceito de estágio, tá, gente? Claro que faz sentido na vida de vocês. Eu tomara que nem PL dupla, né? Que coloquem o salário de vocês no CDB a 200% do CDI. Tô com vocês. Mas não faz sentido. Considerando o conceito de estágio, mas considerando o que o estagiário faz. É que o estágio aqui, a gente não trata estágio, né? Estágio de computação é praticamente emprego mal remunerado. Né? Só que chegou um ponto que os estágios têm que ser bem remunerados, porque senão o cara não fica. Hoje, um dos maiores problemas que eu perco aluno é que vocês estão trabalhando. Vocês não estão trabalhando pouco, não. Estão trabalhando 40 horas, fazendo reunião. Tipo assim, às vezes vocês saem da aula para fazer reunião. Estou mentindo? Vocês não estão sendo identificados nesse vídeo. Diga. Professor, eu me sinto um pouco deslocado nessa situação. Por quê? Porque eu sou diretor. Apesar do meu curso ter computação no nome, o foco dele é eletrônica. E a eletrônica está exatamente na utilização oposta. Se a eletrônica não está contratando engenheiro, né? Aí o que acontece? Eu tenho que procurar de computação, só que eu tenho que competir com quem é de computação. Mas esse é o problema, não tem mais competição. Do jeito que você fala, parece que não, mas eu passei mais de um ano procurando. Mas aí que tá. Tinha coisa que Tinha coisa que eu pedia experiência
Estágio pedindo experiência. Não, estágio, alguns estágios pedem experiência, mas assim, existe um conceito de. Está gravando, né? Mas já conhecido geral, de vagas arrombadas. Já ouviram falar? Isso é um site, gente. Não é o Cláudio que inventou, né? Que é o seguinte: são as vagas que não tem nada a ver com coisa alguma. O estágio que pede experiência não é estágio. Vocês concordam comigo no razoável dessa coisa? Então, assim, em computação também é uma área muito particular no seguinte: mais do que o seu currículo, o que vale é uma indicação. Então, se alguém te indica para alguma vaga, isso é fácil. É assim, porque falta. E tem um jeito próprio que a gente faz. A computação não faz vaga via currículo. A gente não envia currículo. Enviar currículo é coisa das outras áreas. E aí você ter um GitHub cheio de projetos é mais negócio do que propriamente você ter um bom currículo. Então tem uns truques. Mas se você pega esse truque, as coisas fluem. E aí fluem mais do que você gostaria. E eu já tive problemas com isso. Problemas bons. De alunos, tipo assim, como eu falei, alunos que estão saindo. Ou então se você pega e começa a trabalhar para fora, não trabalha para o Brasil. Eu tenho alunos que hoje, assim, tipo, calma aí, gente, tá machucando. Eu tenho que me disfarçar da barba. É só um pouquinho. É que tem muita, né? Mas é uma trança. E aí que entra o seguinte, por exemplo, assim, se você está disposto a pegar um emprego lá fora que paga $1.000, $700, lá fora o pessoal ficaria horrorizado. Meu Deus, é menos do que um salário mínimo. Pra gente aqui é 4 tal. Então, assim, tem truques. Isso também não fica muito óbvio quando a gente fala. A computação tá nesse boom bizarro e tem truques. Você se inscreveu nesse estágio que eu botei lá no Classroom? Eu vi o link, mas eu não fiz isso ainda. Se inscreva. Porque agora também não vou fazer isso. Tá puxadão lá na faculdade, né? Cara, é 7 pau. Não, é o que acontece. Eu já tenho responsabilidade que eu tenho que fazer agora. Meu TCC ainda não está no estágio que eu falei, agora eu posso fazer o que eu quiser. Entendeu? Não chegou nesse ponto ainda, então não posso pegar. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos combinar um negócio? Os caras vão dar uma masterclass para vocês. Vocês acham que os caras vão dar uma masterclass porque, o Cláudio é um cara maneirão. Porque eu sou gente boa, né? Bonitão, né? Essa barba sensual. Não é isso, né, gente? Eles querem ver vocês. Porque é isso que as empresas que estão fazendo. A empresa que está dando suporte à universidade hoje é a empresa que está querendo captar vocês antes de vocês. Antes de ficar mais caro. Antes de vocês ficarem mais caros. Mas é isso, mas é justamente isso. Vai ser porque gosta da gente? Jamais. Gente, carinho quem dá é pai e mãe. E se Nem isso. sempre. O resto é interesse. Principalmente profissionalmente. Então, assim, nunca se esqueçam disso. Quando é que você troca de emprego? Eu acho melhor. Quando você está feliz. Porque se você vai trocar de emprego quando você está sem emprego, o nego não quer saber. Troca de emprego quando você está bem, porque aí você tem ganho de capital. Você passa a ser uma ação que se valoriza. Que loucura. A forma mais fácil de você ter aumento. A tua empresa não te vai te dar um aumento de 20%. Uma troca de emprego você consegue. Ouçam o que eu estou falando. Eu vivo esse mundo há quase 20 anos. Mas é esse pessoal, desculpa interromper, professor, é esse pessoal do estágio que você falou, que vai vir dar uma masterclass? Desculpa, aí você dá aula há 20 anos, como é que é? Diga. Trocar muito de emprego não prejudica também. Não em computação. Porque o cara vai te contar de olha, esse cara aqui cuida do tudo na primeira oportunidade que ele tiver. Vai todo mundo em computação no pula. A nossa média de emprego em computação é 2 anos, no máximo. 1 ano e meio hoje em dia. Cara, não está fazendo sentido. Não está fazendo sentido. Não está fazendo sentido nenhum. Você tem um LinkedIn? Como é que está o seu LinkedIn? Seus skills lá no LinkedIn? Tá cheio de coisa. Eu não vou lembrar de cabeça.
Não, tem que dar uma polida no LinkedIn. Então, assim, tem um truque, cara. Isso é tudo macetado. Fica tranquilo que no final a gente ainda vai ver se eu consigo te trazer vou trazer um cara de RH aqui só para conversar com vocês. Eu vou trazer um cara de RH só para conversar com vocês. Gente, é enlouquecido. Eu acho que eu nunca vi um momento tão... A única definição que eu posso dar é escroto. Porque é escroto. É escroto. Tá escroto. Cara, eu recebi uma mensagem de uma feira que é lá do Canadá. Precisamos de desenvolvedores para Quebec. Claro, né? Claro que Quebec. Né? Quem quer falar francês? Também o Canadá precisa de tudo, né? Não, o Canadá precisa de tudo. Não, estamos nessa, é isso aí. Falar é bilíngue, né? Não precisa falar francês, precisa? Em Montreal, não. Se você vai para fora de Montreal, é mais complicado. A situação fica mais difícil. Eu achei que eles na escola aprendiam os dois, inglês e francês. Mas eles são chatos. Eles são chatos. Não, franqueiro de francês não gosta de falar inglês. Eles são chatos. Assim, Quebec, Montreal, que é Montreal e Quebec, Quebec City, né? É o quê? Entrou para os interiores. O que mais o Canadá tem interior, gente? Porque não tem jeito, tem interior, né? O resto é interior, pô. É assim, e olha só, se mudar de país para trabalhar, não é uma parada fácil, tá? A gente, que lindo, vai ser maravilhoso. Não é maravilhoso. Não é tranquilo. Dá um trabalho dos infernos. Coisas que a gente tira aqui como normais, lá não são. Então, assim, tem um desgaste aí envolvido. Então, tem que pagar para garantir. Tem que pagar para compensar. Entendam isso. Vocês, cada um de vocês aqui é muito valioso. A gente gastou, quanto universidade, de 3 a 4 milhões ao longo da graduação de vocês. Esse é o custo unitário do aluno da UFRJ. Então a gente espera que vocês ganhem mais do que isso ao longo da vida profissional de vocês. Espero que vocês também esperem isso. Não vim aqui só porque eu gosto do sofrimento. Eu vim aqui porque a dor é o que eu busco. Fazer cálculo 3 vezes. Não, vocês vieram aqui porque isso aqui dá muito dinheiro. Alguns de vocês descobriram que isso aqui dá muito dinheiro aqui dentro. Alguns de vocês estão ganhando dinheiro agora e estão repensando. Será que eu preciso terminar essa bosta? Eu tenho hoje isso é um problema. Tem gente mesmo. E vocês não deveriam pensar assim. Termina esse negócio. Isso é uma garantia. De quê? De que você completa o ciclo fechado. Porque o dia que, assim, que em algum momento isso fosse tornar regulamentado de alguma forma, e tudo em algum momento é regulamentado, vocês têm uma garantia. Terminar é útil para te dá a possibilidade de outras coisas. Ao terminar uma graduação, você pode seguir a carreira acadêmica, caso você queira. Você pode ir para um lado empresarial, caso você queira. Você pode fazer um concurso público, caso você queira. Tem cela especial. Tem cela especial, não sei se tem lá não. Que isso? Gente, olha... Acabou, galera. Vamos. Mas é muito importante. E tem um monte de gente fazendo software ruim. Nossa, tem muita gente fazendo software péssimo. Você olha e fala, meu Deus do céu, por que isso? E o cara, tipo assim, usa todos os frameworks do mundo. Você olha o código do cara, é totalmente ilegível. Porque aquelas functions dentro de function, o cara acha que tá, sou programa demais. 3 meses, eu sou o próprio Linus Torvalds programando o kernel do Linux. E não é, você é só fazedor de código ruim. Vocês são melhores do que isso. A gente não forma na UFRJ gente ruim. A gente forma gente que vai tomar decisões no futuro. Sejam essas pessoas. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Tá? Então, isso aqui é a questão as entidades e os casos de uso vão mudar com pouca frequência. Se você está mudando isso aqui com muita frequência, você entendeu, né? Tu fez errado. Isso aqui é abstrato por natureza. Isso aqui, você muda bastante. Isso aqui é concreto, isso aqui é tecnologia.
puro, isso aqui são os frameworks, isso aqui é Express, isso aqui é regra, código. Isso aqui que você tem que ter entendido. Isso aqui qualquer imbecil faz. Isso aqui não é qualquer imbecil que faz, não. Tem que ser um imbecil especial. Esse aqui qualquer idiota. Aprenda a programar em 6 meses. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu quero. O cara que sabe chegar no cliente, o cara que sabe entender. Você não tem como chegar numa empresa de circuito para tirar domínio de circuito sem que você tenha uma base física mínima para você poder. É isso que a gente quer de vocês. Que vocês sejam esses caras aqui. Esse cara é caro. Esse cara aqui é commodity. Trocou a tecnologia, esse cara sofre. Esse cara não, esse aqui continua. Barato, caro. Trocável, não trocável. Ah, mas eu vou aprender sempre. Várias tecnologias. Beleza, o cara trabalha bosta pro resto da vida. Né? Nunca vai ser a mesma coisa, mas você não trabalha bosta. Você vai ser graça. Ah, não, mas eu sou UI designer. Eu ouvi essa recentemente. E o que você faz? Figma. É sério? Sou um Figma Specialist. Não tem problema, o cara está ganhando a vida. Sim. Mas não é o que eu quero fazer. Eu tinha um amigo meu que falou assim, Cláudio, eu só quero que me paguem. E que quando eu sair do trabalho, ele não seja mais um problema. Faz isso aqui. Por favor. Isso aqui é caro. É isso aqui que eu quero que vocês façam. Núcleo, lixo. Troca com frequência e se mantém. A gente fala o seguinte, a API do Facebook mudou com muita frequência, a API não sei lá o que do Twitter. Essas regras de negócio devem ter mudado pouquíssimo. Esses são os grandes desenvolvedores de software, estão aqui dentro, trabalhando com essas coisas. É o cara que sabe chegar na empresa. É isso que a gente vai falar quando a gente falar sobre DDD. Essas outras coisas aqui, elas são legais, mas não é isso que a gente está buscando. Isso aqui é fácil de fazer. Você aprende, você vê um tutorial, você aprende a fazer. Ou alguém aqui duvida, você passa a pegar um vídeo de YouTube de 1 hora sobre faça um CRUD em React Express, Node e Mongo, e você não vai aprender a fazer esse negócio. Não tem muito mistério, galera. Primeiro que Mongo é ridículo, né, gente? Mongo você joga uns JSON lá e finge demência. Então, assim, já começamos mal. Então, essas são coisas que vocês têm que se preocupar. Né? Onde é que você está trabalhando? E olha só que interessante essa questão aqui da configuração. Isso aqui bate justamente nos princípios ideals. Isso aqui é o seu deployability, a sua capacidade do seu software ser implantado. Isso aqui faz parte desse teu problema. E aqui o Uncle Bob, né, falando o seguinte, ele chamou a configuração de uma nova camada. Quando eu penso em DevOps, a configuração passa a ser um pedaço do problema. Mais dependente ainda do que a tecnologia. Só que a configuração é relativamente importante. Por quê? Porque a configuração é que torna o teu software real. O teu software não existe quando você deu o compila e gerou um exe. O teu software existe quando ele é colocado para todo mundo para o jogo. E isso é a infraestrutura. A infraestrutura é o lugar onde mais sofreu modificação nos últimos 10 anos. O cara de redes, quando eu terminei a graduação, era o cara que ia para a rede porque ele não gostava de programar. Se fudeu. Mas foi isso, cara. Eu saí do cara que mexia com o roteador, que crimpava a caixa, que subia servidor Linux, e o cara que tem que transformar isso, que teve que sair isso para virtualizar. De virtualizar, teve que aprender a falar sobre Kubeflow, teve que aprender a falar Docker Swarm, Kubernetes, para poder fazer esse enlace, para poder escalar, para ficar monitorando via Grafana, e tem que gerar essas configurações. Então ele tem que chegar na equipe de desenvolvimento e saber o que vocês estão fazendo. E esse cara, sabe o que aconteceu com ele? O valor dele subiu. Subiu pra caramba, porque agora ele é um cara que é muito mais útil. E agora, o cara que só tinha certificação da Cisco, ele tem o mesmo valor desse cara? Não. É ruim o cara ter certificação da Cisco? Não, é ótimo. Os cursos são muito legais, tem muita coisa boa lá para você aprender. Mas esse cara que tem esse overall, consegue determinar todos esses pontos do início ao fim, gente, é muito dinheiro.
Ah, Cláudio, você é um mercenário capitalista? Mais ou menos. Mas eu entendo o valor do dinheiro. Entendo que é uma métrica que a gente tem. Se eu fosse um mercenário capitalista, eu não seria professor. Vamos, né? Vamos ser muito sinceros, né? Dinheiro é importante. Mas dinheiro é importante, é uma métrica. Hoje, essa é uma métrica de mercado. Esse cara aumentou de valor porque ele faz mais coisas. Tem uma preocupação maior no trabalho desse candango. Mas olha só, a configuração, ela afeta diretamente as tuas entradas, afeta diretamente os seus provedores de dados, mas não vai afetar diretamente o seu núcleo. Essa interface aqui, interfaceia com o seu caso de uso. Mas as entidades, os provedores de dados, eles vão consultar essas entidades. O que são essas entidades? É o teu domínio. É como você modelou o teu domínio. O caso de uso é o que você faz com as regras desse teu domínio. Então, esse cara aqui é o centro da tua arquitetura. Isso que é difícil de ver, porque a gente confunde esse negócio todo com um único balaio. É muito difícil caracterizar domínio. Cláudio, como é que faz isso? Com experiência. Tem técnicas para isso, tá? Técnicas de engenharia de software. Mas é muito difícil. Quando você muda o sistema de nível, vou fazer engenharia de software para IoT, vou fazer engenharia de software para blockchain, vou fazer engenharia de software para outras paradas, é um outro tipo de brincadeira. É muito difícil. Mas não é para ser fácil. É para funcionar. Então, arquitetura nada mais é do que uma hipótese que precisa ser provada por implementação e medição. A gente, em geral, para aqui. Você não mede o teu software? Amador. Tá brincando. Quando a gente passou para o DevOps, quem passou a fazer essa medição foi o cara do Operations. Ele passou a ser o cara que mede Grafana, essas coisas, disponibilidade da aplicação, auto-scaling. É o cara que era de rede, que teve que aprender a programar. E aí o que acontece? Vários de vocês começam a graduação, não estão tão bem assim com a web, alguns de vocês estão bem com a web direto, mas tem alguns de vocês que não estão tão bem, aí falam, gosto de programar. É que você ainda não descobriu que você gosta de programar. Você ainda não descobriu. Eu contei para vocês a história, talvez não dessa turma, mas contei para vocês a história de um ex-aluno meu, que ele era administrador de sistemas na Marinha e falou, não sei programar. Ele falou assim, não sei programar. Tinha feito todas as matérias do mestrado. Eu falei, algo de errado não está certo. Ninguém passa em todas as matérias do mestrado sem saber programar. No mestrado em engenharia em computação, Isso não faz muito sentido, né? O meu 3 neurônios aqui entraram em conflito, né? Síndrome do impostor. Aí eu pedi ele para fazer, não, é justamente isso. Pedi ele para fazer, tipo assim, um crawler, né? Pegar um dado, depois fazer uma segmentação. Estava fazendo em Java, porque na época Java era o Python da vez. E eu estava, tipo assim, sabe aquele dia que você está idiota? Que você tem um negócio que é óbvio, você está fazendo, fazendo tudo errado. Ele falou, claro, você está fazendo muito difícil. Você pegou um JavaScript, o que você está fazendo em 20 minutos, você fez em 3. Aqui, está pronto. Literalmente 3. Fez uma expressão regular que era 40 caracteres, expressão regular. Eu falei, desgraça. Filho do capiroto, você não falou que você sabia programar? Ele falou, não, só sei JavaScript. Falei, if else while, você sabe? Eu falei, sei, tranquilo. Então qual é a dificuldade? Não sei ponteiro. Ninguém sabe. Então, beleza. Ninguém sabe. Você me passou todas as matérias do mestrado sem saber ponteiro, eu chego lá. Não, assim, gente, olha só, vocês programaram para o ABI, maratona de programação? Cara, a galera faz tudo com vetor, por quê? Porque é ruim, é péssimo, mas a galera faz, porque é mais rápido de fazer, porque o cara não se preocupa com os ponteiros, ele sabe o que um vetor faz. Então um dia eu sentei com ele assim, vamos fazer o teu algoritmo em C? Eu não sei C, sabe sim, tenha fé. Comecei a fazer com ele as coisas, ele entendeu. Ele falou, Cláudio, é só isso? Eu falei, cara, é só isso. Poxa, eu fiquei meses parado à toa. Você ficou meses parado à toa. E ele, caraca. Eu falei, caraca. Louco isso, né, bichão?
Loucura, bicho. Mas tudo funcionou. Então, às vezes, esse cara aqui tem um baita potencial, você não está sabendo saber. E o que você tem que fazer? Porque você não vai ser programador para sempre, você não vai ser desenvolvedor para sempre. Você vai estar liderando uma equipe, você vai ser um líder técnico. Se você seguir a carreira em Y, você pode ser um líder gerencial, mas você pode ser um líder técnico. Você tem que aprender a ver quem são as potencialidades da tua equipe, o que elas estão fazendo. Eu tenho um menino, que é um estagiário meu, que ele é um cara muito bom de infraestrutura. Ele realmente faz essa parte do management muito bem. Ele tem conhecimento, ele é um cara... Só que ele... Se você pressiona ele, ele finge demência. E ele sempre gasta mais tempo ajudando os outros do que fazendo as coisas. Eu falei, cara, mas isso é uma característica de liderança. Você tem que deixar as pessoas saberem que você está liderando. Porque senão, você fica com a fama do cara que não entrega. E não com a fama que você merecia, que é o cara que está fazendo a equipe para frente. Porque isso tem um valor. Não seja esse cara. Isso aqui, software maduro. O que a gente faz hoje, pagelança. Vamos fazer software maduro. Aqui tem uns links, eu vou colocar para vocês. Né? Tem aqui do Luiz Aleves, criando uma aplicação também com CleanArchitecture, para vocês darem uma olhada no código. O livro é maravilhoso, tá, gente? O livro é maravilhoso. Leiam. Não é uma leitura fácil, não é uma leitura rápida, mas não estou dizendo para vocês lerem para o curso. Na verdade, estou dizendo para vocês lerem para o curso, mas acho que vocês não vão ler para o curso. Então é o seguinte, leiam, escreve lá, tem alguns livros na sua vida, como para o pessoal de computação que você tem que ter lido. Você tem que ter lido o Kurose, você tem que ter lido o Silverchats, você tem que ter lido aquele verdinho de ar que eu esqueci, Norvig, você tem que ter lido esse livro aqui, você tem que ter lido Design Partners, você tem que ter lido um Pressman, ou alguma outra coisa parecida com isso. Ler. Porque agora na faculdade que você pseudo vai ter tempo para ler. Mas eu não tenho. Então deixa eu te contar uma coisa, vai ficar pior depois. Ah não, depois que eu terminar a faculdade minha vida vai ser muito melhor. Me contaram essa história. Pegadinha do malandro. Leiam. Então é só, gente. Sexta-feira que eu vou fazer código com vocês. Pouco código, vou mostrar meia dúzia de exemplos, vou botar vocês para fazerem coisas que eu já estou de saco cheio. De ficar falando. Então segunda-feira eu falo, sexta vocês se danem. Tá bom? Gente, muito obrigado pela presença. Obrigada. Cuidado com a chuva. Vejo vocês na próxima sexta-feira. Ai, até sexta, professor. Obrigada.